Meus pais desistiram de mim e me deram para outra família. Boa sorte criando essa problemática, meus pais disseram. Mas 20 anos depois, eles imploraram para que os chamasse de pais. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. A memória mais nítida que eu tenho daquele dia é o silêncio dentro do carro. Não era um silêncio bom, de paz. Era um silêncio pesado, carregado de coisas não ditas, de uma decisão que já havia sido tomada sem que eu tivesse direito a uma única palavra. Eu tinha 12 anos e estava no banco de trás do carro dos meus pais. Um carro velho que cheirava a poeira e decepção. Ao meu lado, uma pequena mochila com algumas roupas e meu único urso de pelúcia, já sem um dos olhos. Eu olhava pela janela, vendo as ruas da minha infância passarem como um filme borrado pelas lágrimas que eu me recusava a derramar. Eu não podia dar a eles esse gostinho. Meu pai dirigia com os nós dos dedos brancos no volante, o rosto uma máscara de irritação. Minha mãe, ao seu lado, olhava para frente, mas eu sabia que ela não estava vendo a estrada. Estava vendo o seu futuro, um futuro livre de mim, a filha que ela mesma chamava de fardo. Para eles, eu era o problema. As notas baixas na escola eram culpa minha, não do fato de que ninguém nunca se sentava comigo para me ajudar com o dever de casa. A casa desarrumada era minha responsabilidade, não da minha mãe, que passava as tardes assistindo novelas e me entregava a vassoura e o rodo assim que eu chegava da escola. Menina, vai limpar essa bagunça. Você não faz mais que a sua obrigação. Ela dizia, com a voz sempre afiada. Meu pai era uma sombra. Saía para o trabalho de manhã cedo e voltava à tarde da noite, com o cheiro azedo de bebida impregnado na roupa. Suas palavras para mim eram raras, e quando vinham eram como pedras. Já fez suas tarefas? Não me amole, deixe sua mãe em paz. Eu aprendi a ficar invisível, a me mover pela casa como um fantasma. Mas mesmo minha invisibilidade parecia irritá-los. Se eu ficava quieta no meu canto, era porque estava tramando alguma. Se eu tentava conversar, estava sendo insolente. Não havia como vencer. A verdade é que o problema nunca fui eu. O problema era que eles nunca quiseram ser pais de verdade. O carro finalmente parou em frente a uma casa que eu nunca tinha visto. Era uma casa bonita, com um jardim bem cuidado na frente, cheio de flores coloridas. Uma pintura nova, janelas grandes. Parecia um lugar saído de um conto de fadas, um lugar que não combinava em nada com a tempestade que se formava dentro de mim. Um casal nos esperava na porta. O homem, que depois eu soube se chamar Marcos, tinha um sorriso gentil, mas os olhos mostravam uma certa tristeza. A mulher, Helena, tinha o cabelo preso num coque e as mãos entrelaçadas na frente do corpo, como se estivesse nervosa. Meus pais saíram do carro e eu os segui, arrastando minha mochila. Meu pai não olhou para mim. Foi direto falar com Marcos. Minha mãe me puxou pelo braço com força, me colocando na frente do casal. Eu encarei o chão, o cimento da calçada, qualquer coisa para não ter que olhar nos olhos daquelas pessoas. É ela, disse minha mãe, com a mesma voz que usava para falar de um objeto quebrado. Como combinamos, ela não dá muito trabalho, mas é teimosa, rebelde. As notas na escola são uma vergonha, mas talvez vocês tenham mais sorte. Então vieram as palavras que foram cravadas a fogo na minha memória. A sentença que definiu o fim da minha infância e o começo de algo que eu não sabia nomear. Meu pai se virou, olhou para Marcos e Helena e com um sorriso de escárnio disse: boa sorte criando essa problemática. Naquele momento eu senti algo quebrar dentro de mim. Era a última gota de esperança, o último fio de amor infantil que ainda teimava em existir. Eu levantei a cabeça e olhei para eles, meus pais biológicos, e pela primeira vez não vi pai e mãe. Vi dois estranhos, dois carrascos que estavam se livrando de um peso. Helena se ajoelhou na minha frente. Sua voz era suave, como uma música baixa. Olá, Luana. Eu sou a Helena e este é o Marcos. Nós estamos muito felizes em ter você aqui conosco. Ela estendeu a mão, não para me puxar, mas como um convite. Eu hesitei. Olhei para os meus pais, que já estavam voltando para o carro, ansiosos para partir. Eles nem sequer olharam para trás. Não houve um aceno, um se cuida, nada. Apenas o som do motor do carro ligando e se afastando, me deixando ali, na calçada de uma vida nova e assustadora.
As lágrimas que eu segurei com tanta força finalmente vieram. Eram quentes e silenciosas. Helena não tentou me fazer parar. Ela apenas ficou ali, ajoelhada, esperando. Quando o choro diminuiu, ela disse: "Vamos entrar? Preparei um lanche para você." Entrei naquela casa e tudo era diferente. Cheirava a bolo de chocolate e a produtos de limpeza com cheiro de lavanda. Era arrumada, mas não de um jeito frio. Havia fotos nas paredes, de viagens, de sorrisos. Era um lar. Eles me mostraram meu quarto. Tinha uma cama com lençóis de flores, uma escrivanina de madeira clara e uma janela que dava para o jardim. Era mais do que eu jamais sonhei. Nos primeiros dias eu mal falava. Respondia com sim ou não. Esperava a qualquer momento o grito, a ordem, a crítica. Mas eles não vinham. Marcos e Helena eram pacientes. Eles me incluíam nas conversas durante o jantar, perguntavam sobre o meu dia na escola nova, mesmo que eu respondesse com monossílabos. Uma noite, Helena sentou-se ao meu lado na escrivania. Eu estava olhando para uma página de matemática sem entender absolutamente nada. As palavras e os números dançavam na minha frente. "Tá difícil?" ela perguntou. Eu apenas balancei a cabeça, esperando a bronca. "Você é burra, menina. Não aprende nunca?" Era o que minha mãe diria. Mas Helena puxou uma cadeira. "Vamos ver isso juntas. Sabe, matemática também não era o meu forte, mas a gente aprende com calma. Qual é a primeira questão?" E pela primeira vez na vida, alguém se sentou ao meu lado e com uma paciência infinita me ensinou. Ela não me deu as respostas, ela me ajudou a encontrá-las. Naquela noite, eu não aprendi apenas sobre equações. Aprendi sobre cuidado, sobre afeto. Percebi que talvez, apenas talvez, o problema não tivesse em mim. Aquele pequeno gesto de Helena de se sentar comigo e me ensinar matemática foi como a primeira fresta de luz numa sala que estava escura há muito tempo. Mas curar as feridas da alma é um processo lento, e Marcos e Helena sabiam disso. Depois de algumas semanas, num sábado à tarde, enquanto tomávamos sorvete na cozinha, eles abordaram um assunto delicado. "Luana", começou Marcos com a sua voz calma de sempre, "nós vemos como você é uma menina inteligente e especial, mas também vemos que você guarda muita dor aí dentro. Coisas que talvez seja difícil falar conosco." Eu parei com a colher no meio do caminho e meu corpo ficou tenso. Senti o medo voltar. Eles iam dizer que eu era complicada demais, que estavam arrependidos e iam me devolver. Era isso. Aquele pânico gelado que eu conhecia tão bem começou a subir pela minha espinha. Helena, percebendo minha reação, estendeu a mão e tocou a minha com suavidade. "Querida, não é nada disso que você está pensando. Nós te amamos muito. É por isso mesmo que pensamos em algo. Existe um lugar com uma pessoa muito legal, um psicólogo, onde você pode conversar sobre tudo o que sente, sem medo de ser julgada. É um lugar seguro só para você. O que você acha?" Psicólogo? A palavra soa estranha. Na minha antiga casa, isso era coisa de louco. Mas o jeito que eles falaram, com tanto carinho e preocupação, me fez pensar. Não era uma acusação, era um presente. Eu concordei com um fio de voz. As primeiras sessões foram difíceis. Eu ficava a maior parte do tempo em silêncio, olhando para os meus sapatos. O psicólogo, um homem de óculos e sorriso paciente, não me pressionava. Ele simplesmente criava um espaço para que eu pudesse existir. Aos poucos, comecei a falar. Falei da casa sempre suja, das tarefas que nunca acabavam, das noites em que eu ia dormir com fome porque minha mãe esquecia de fazer o jantar. Falei do cheiro de álcool do meu pai, do seu silêncio que doía mais que um grito. E então, eu contei. Contei sobre o dia em que eles me entregaram. Contei sobre a frase: "Boa sorte criando essa problemática." Dizer aquilo em voz alta foi como tirar um veneno de dentro de mim. Eu chorei. Chorei por horas, um choro doído que vinha do fundo da alma. E o psicólogo me ouviu, me entregou lenços e quando eu terminei, ele me disse algo que mudou minha vida. "Luana, nada do que aconteceu foi sua culpa.
Você era uma criança. A responsabilidade de cuidar, de amar, de ensinar era deles. Eles falharam com você. Você não é problemática. Você é uma sobrevivente. Aquela palavra, sobrevivente, me deu uma força que eu não sabia que tinha. Comecei a entender que eu não era definida pelo abandono deles, mas pela minha capacidade de continuar em frente. Em casa, a mudança era visível. Eu comecei a sorrir mais. Minhas notas na escola, com o apoio constante de Helena e a ajuda de Marcos com os projetos de ciências, dispararam. Eu não era mais a aluna do fundo da sala, com medo de ser chamada pelo professor. Tornei-me uma das melhores da turma. Lembro-me do dia em que cheguei em casa com meu primeiro boletim cheio de notas azuis. Mostrei a eles com o coração batendo forte. Marcos pegou o papel, olhou para as notas e seus olhos se encheram de lágrimas. Ele me abraçou com força e disse: "Eu sabia, eu sempre soube do seu potencial. Estou tão orgulhoso de você, minha filha." Helena me abraçou em seguida, beijando o topo da minha cabeça. "Nós vamos comemorar hoje. Pizza e filme, o que acha?" Naquela noite, sentada no sofá entre eles, comendo pizza e rindo de um filme de comédia, eu me senti em casa. Eu me senti amada, de um jeito puro e incondicional. O amor deles não era uma troca. Não dependia do meu desempenho. Era simplesmente amor. O tempo foi passando, os anos de terapia e o carinho diário foram reconstruindo minha autoestima tijolo por tijolo. Comecei a descobrir quem eu era de verdade, longe das sombras do meu passado. Descobri que adorava desenhar. Passava horas criando modelos de roupas num caderno. Helena, notando meu interesse, me deu de presente uma pequena máquina de costura no meu aniversário de 15 anos. "Para você dar vida aos seus sonhos", ela disse. Marcos montou uma mesa especial para mim no canto do quarto, com uma boa iluminação. Eles não apenas me apoiavam, eles investiam nos meus sonhos. Aquele canto do quarto se tornou meu refúgio, meu ateliê. Foi ali que a semente da minha futura profissão foi plantada. A prova final da minha cura, o momento que selou a minha nova identidade, aconteceu de forma inesperada. Eu tinha 16 anos e estava na cozinha, ajudando Helena a preparar um bolo. Estávamos rindo, cobertas de farinha, quando eu me queimei levemente na forma quente. "Ai!" eu exclamei. Helena se virou na hora, preocupada. "Deixa eu ver, filha. Está tudo bem?" E sem pensar, a palavra simplesmente saiu da minha boca da forma mais natural do mundo. "Não foi nada, mãe. Só um susto." Um silêncio tomou conta da cozinha por um segundo. Nós duas paramos. Eu a chamei de mãe. Olhei para ela com os olhos arregalados. Helena tinha o sorriso mais lindo que eu já vi no rosto, e seus olhos brilhavam. Ela não disse nada, apenas me puxou para um abraço apertado e demorado. Naquele abraço, eu soube que tinha encontrado meu lugar no mundo. Pouco tempo depois, a palavra pai veio com a mesma naturalidade para Marcos. A família que a vida tinha me negado, o destino, em sua imensa sabedoria, me deu de presente. A garota problemática havia ficado para trás na calçada daquela casa, 20 quilos mais leve, livre para se tornar a mulher que nasceu para ser. 20 anos se passaram num piscar de olhos. 20 anos em que o amor de Marcos e Helena, meus verdadeiros pais, foi o alicerce sobre o qual eu construí minha vida. A menina que adorava desenhar no canto do quarto se formou em design de moda com honras. Com um pequeno empréstimo dos meus pais, que eles insistiram ser um investimento, não um favor, eu abri minha primeira lojinha. Era pequena, apertada, mas era minha. Eu trabalhava dia e noite, movida por uma paixão que queimava forte. A loja virou 2, depois 10, e quando me dei conta eu havia construído um nome no mercado. Uma rede de lojas de moda que era sinônimo de elegância e qualidade. A garota problemática havia se tornado uma mulher de negócios. Eu tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas meu bem mais precioso continuava sendo os jantares de domingo na casa dos meus pais, as risadas, o carinho que nunca diminuiu. Em uma tarde de terça-feira, o passado decidiu me fazer uma visita. Eu estava saindo do meu carro,
um modelo de luxo que simbolizava todo o meu esforço, em frente à minha loja principal, no coração do centro comercial. E então eu os vi, parados do outro lado da rua, me observando. O tempo não havia sido gentil com eles. Meu pai biológico estava mais magro, curvado, com um rosto marcado por veias vermelhas e um olhar cansado que a vida no bar costuma dar. Minha mãe biológica tinha os cabelos grisalhos e mal cuidados e usava roupas gastas que denunciavam uma vida de dificuldades. Eles pareciam duas sombras, dois fantasmas de um pesadelo antigo. Eles atravessaram a rua e vieram na minha direção. Por um instante, meu coração de 12 anos ameaçou disparar, mas a mulher que eu me tornei assumiu o controle. Mantive a postura ereta, o rosto impassível. Luana, é você mesma? Disse a mulher que um dia chamei de mãe, tentando forçar um sorriso que não alcançava seus olhos. Nossa, como você está bonita! Uma mulher feita! Olá, respondi, com uma polidez fria. Minha voz não vacilou. Nós só queríamos saber como você estava. Continuou ela com uma falsa emoção na voz. A gente pensa em você todos os dias. Meu pai biológico pigarreou, olhando para seus próprios pés. Seu rosto está em todo lugar, nas revistas. Ficamos orgulhosos, sabe? Eu os observei em silêncio, analisando cada palavra, cada gesto. Era como uma negociação, e eu sabia que eles queriam algo. A conversa fiada continuou por mais um minuto, até que ela soltou a frase que eles deviam ter ensaiada. Nós só queríamos ouvir você chamar-nos de pais de novo. Nós sentimos tanta falta de ser pais. Aquilo foi o cúmulo. A audácia daquela mentira era quase impressionante. A mulher que me sobrecarregou de tarefas e o homem que mal sabia o meu nome agora sentiam falta de ser pais? O gelo em minha voz tornou-se cortante. Sejam diretos, o que vocês querem? A máscara caiu. O fingimento se desfez como fumaça. O rosto dela se contraiu em uma expressão amarga. A vida não tem sido fácil para nós. Estamos velhos, doentes. Precisamos de ajuda. Você tem tanto, Luana. Nós somos seus pais. Você tem a obrigação de nos ajudar. O verdadeiro motivo, enfim. Dinheiro. Era sempre sobre isso. Sobre o que eles podiam tirar de mim, antes e agora. Não, eu disse. A palavra foi curta, definitiva. Um muro de concreto. A surpresa no rosto deles rapidamente se transformou em raiva. Como assim não? Ele rosnou. O homem que mal falava, agora encontrando a voz. Depois de tudo que fizemos por você? Eu quase ri. Vocês não fizeram nada por mim, a não ser me entregar para minha verdadeira família. A melhor coisa que vocês já fizeram por mim foi me abandonar. A ameaça veio em seguida, como eu esperava. Você vai se arrepender disso, ela sibilou. Nós vamos à justiça, vamos para a televisão, vamos contar para todo mundo que a grande empresária de sucesso abandona os pais velhos e doentes na miséria. Vamos destruir essa imagem que você tanto lutou para construir. Eu os encarei, um de cada vez. Não havia medo em mim, apenas uma resolução fria. A menina de 12 anos estava morta e enterrada. Em seu lugar estava uma mulher que não seria intimidada. Façam como quiserem, respondi, dando as costas para eles. Entrei na minha loja sem olhar para trás, deixando-os na calçada com seu veneno e suas ameaças vazias. E eles fizeram. 2 semanas depois, uma notificação oficial chegou ao meu escritório. Um processo judicial. Eles estavam me processando, pedindo uma pensão alimentícia por abandono. Meu advogado, um dos melhores do país, leu o documento com uma expressão séria. Eles não têm base legal para isso, Luana. O abandono foi deles. Ele me disse. Eu sei, mas eles não querem ganhar na justiça. Eles querem ganhar na mídia. Querem me chantagear. E então, a perseguição começou. De alguma forma conseguiram meu número de telefone pessoal. As ligações eram constantes em horários impossíveis. Eram vozes chorosas pedindo dinheiro, seguidas por vozes raivosas cheias de ameaças quando eu desligava. Mas eu estava preparada.
Aconselhada pelo meu advogado, eu comecei a gravar cada ligação, cada palavra, cada ameaça dissimulada. Eu estava construindo meu arsenal, esperando o momento certo para a batalha final. A guerra que eles declararam, eu iria vencer. O dia do julgamento chegou. O ar no tribunal era pesado, carregado de uma tensão quase palpável. Eu não sentia medo, sentia uma fúria gelada e controlada. Olhei para eles sentados do outro lado, com seu advogado. Eles haviam ensaiado o papel de vítimas à perfeição. Roupas simples, expressões de sofrimento, pareciam dois idosos frágeis e desamparados. O advogado deles começou, pintando um quadro comovente de pais amorosos que haviam sido cruelmente abandonados em sua velhice por uma filha rica e ingrata. Ele falou sobre o dever dos filhos, sobre laços de sangue, sobre decência humana. Eu escutei tudo sem mover um músculo do rosto. Quando chegou a vez do meu advogado, ele se levantou com calma. Ele não usou de drama ou emoção. Ele usou fatos. Apresentou meus boletins escolares da infância com notas vermelhas e observações sobre faltas e desatenção e os comparou com os boletins da minha adolescência, após eu ter sido entregue a Marcos e Helena, que mostravam uma aluna exemplar. Ele apresentou o depoimento de vizinhos da minha antiga casa que confirmavam que eu era responsável pela casa inteira aos 10 anos de idade. Ele provou, sem sombra de dúvida, o abandono material, intelectual e, acima de tudo, afetivo. Mas o golpe de mestre veio no final. Meritíssimo, disse meu advogado. Meus oponentes alegam que buscam apenas o amor e o contato com a filha, que foram motivados pela saudade. Gostaria de apresentar ao tribunal a verdadeira natureza dessa saudade. Ele então pediu permissão para tocar as gravações das ligações telefônicas. A primeira gravação encheu o silêncio do tribunal. A voz chorosa da minha mãe biológica pedindo dinheiro só para os remédios. Em seguida, a segunda gravação, da mesma ligação, segundos depois de eu ter recusado. A voz dela se transformou, tornando-se ríspida e cheia de ódio. Você vai pagar por isso, sua egoísta. Vamos acabar com você. Uma por uma as gravações foram tocadas. As ameaças, a chantagem, a manipulação. A cada palavra, a máscara de vítimas dele se desfazia, revelando os monstros calculistas por baixo. O juiz ouvia tudo com uma expressão cada vez mais sombria. Quando a última gravação terminou, o silêncio na sala era ensurdecedor. Meus pais biológicos estavam pálidos, encolhidos em suas cadeiras, finalmente expostos. A decisão do juiz foi rápida e brutal. Ele não apenas julgou o processo improcedente, como também os repreendeu duramente. Este tribunal não é um palco para extorsão, disse ele com a voz firme. O que os senhores fizeram não foi apenas um ato de abandono há 20 anos, mas um ato de perseguição e assédio agora. Este caso está encerrado. A vitória foi absoluta. Eu achei que aquilo seria o fim, mas a maldade deles ainda tinha um último suspiro. A derrota no tribunal pareceu enlouquecê-los. Uma noite, semanas depois, o alarme do meu carro disparou no meio da madrugada. Olhei pela janela do meu apartamento e vi, sobre a luz dos postes, a figura curvada do meu pai biológico, com uma pedra na mão, prestes a quebrar meu para-brisa. Aquele foi o limite. Aquele ato patético de vandalismo foi a gota d'água, não por medo, mas por cansaço. Eu merecia a paz. No dia seguinte, eu estava no fórum novamente, mas desta vez para pedir uma medida protetiva. Com as provas do processo, as gravações e agora a tentativa de vandalismo registrada pela câmera de segurança do meu prédio, a ordem foi concedida imediatamente. Eles foram proibidos de chegar perto de mim, da minha casa, do meu trabalho e de tentar qualquer tipo de contato. A ameaça de prisão finalmente foi a única linguagem que eles entenderam. E então, o silêncio. Um silêncio bendito e definitivo.
Algumas semanas depois, eu estava sentada em um restaurante ensolarado, almoçando com as duas pessoas mais importantes do mundo para mim, Marcos e Helena, meus pais. O sol entrava pela janela, iluminando seus rostos sorridentes, enquanto eles me contavam sobre os planos para o jardim. Não havia tensão, não havia segundas intenções, havia apenas amor, puro e simples. O mesmo amor que me curou e me fez florescer. Helena segurou minha mão sobre a mesa. Como você tá, querida? De verdade. Eu olhei para ela, para o carinho genuíno em seus olhos. Olhei para Marcos, que me olhava com o orgulho paternal que aquecia minha alma. E naquele momento, uma certeza cristalina tomou conta de mim. O dia em que meus pais biológicos me entregaram, o dia em que fui chamada de problemática na frente de estranhos, não foi o dia da minha desgraça, não foi uma maldição, foi o dia da minha imensa, inacreditável sorte. Aquele ato de crueldade foi, na verdade, o maior presente que eles poderiam ter me dado. Eles não me jogaram fora, eles me libertaram. Eles me entregaram nos braços das pessoas que me ensinariam o que é uma família, o que é ser amada, o que é ter um lar. A vingança não foi ganhar no tribunal ou silenciá-los. A minha verdadeira e mais doce vingança foi a vida feliz e plena que eu construí não apesar deles, mas por causa da partida deles. E por isso, olhando para os meus verdadeiros pais, eu senti apenas uma coisa, uma profunda e eterna gratidão.